Fala meu consagrado ou minha consagrada, o vídeo de hoje não é dos mais felizes, mas é um assunto que a gente precisa conversar, que é sobre inflação. A gente consegue ver a notícia aí da Infomoney que no mês de setembro a gente teve um aumento ali de 0,64% no IPCA, que é o índice de preço do consumidor amplo, o principal índice que a gente consegue mensurar ali a inflação. Além do IPCA, a gente tem o IGPM, que é outro índice utilizado ali pela Fundação Getúlio Vargas. Um é utilizado pela FGV e outro pelo IBGE. Mas vamos trocar uma ideia para a gente descobrir ali se a inflação voltou ou não e como que você faz para se proteger nos seus investimentos. Essa alta de 0,64% que a gente experimentou hoje é a maior desde 2003, quando a gente viu uma alta semelhante de 0,78% em um único mês. No ano de 2020, a gente tem um avanço de 1,34% e nos últimos 12 meses de 3,14%, muito maior do que os 2,44% observados ali no período anterior. Então, antes da gente entrar aqui no fato em si, para falar o que é a inflação e como você deve se proteger dela, se você ainda não é um consagrado ou uma consagrada do canal e quer se tornar parte desse grupo que já soma mais de 1.700 pessoas, você vai fazer o quê? Se inscrever aqui no canal. Não dá bobeira, não perde tempo. Todo santo dia eu tô aqui conversando com você e você não vai se inscrever? Para de besteira e se inscreve logo. Então vamos falar o que é a inflação de fato. Segundo a própria definição do Banco Central, a inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Ela implica na diminuição do poder de compra da moeda. Então, por definição, de acordo com o Banco Central, a inflação seria o aumento generalizado dos preços e a corrosão do poder de compra da unidade monetária que a gente tem no Brasil, que é o real. E o que causa essa inflação? A inflação tem ali 4 principais causas que o Banco Central elenca, que é pressões de demanda, pressões de custos, inércia inflacionária e expectativas da inflação. O que ele não colocou aqui foi que quando a gente emite muita moeda desordenadamente, mais de bilhões de reais no momento de crise, a inflação também vai acontecer. Mas por quê? Tudo numa economia capitalista é definida pela oferta e pela demanda. Ou seja, se a gente tem muito de uma coisa e poucas pessoas querendo, esse preço tende a cair. Se a gente tem pouco de uma coisa e muita gente querendo, esse preço tende a subir. É só você imaginar, por exemplo, um relógio que só existe uma edição no mundo todo. Se eu sou dono desse relógio, eu coloco o preço que eu quiser, porque só tem um e se tiver várias pessoas comprando, se tiver um louco ali querendo comprar esse relógio pelo preço que eu falar, vai dar venda. Então, quanto maior a oferta e menor a demanda, menor o preço. Quanto menor a oferta e maior a demanda, maior o preço. Isso acontece em todas as economias e é a lei ali primordial do livre mercado. Então, nesse sentido, quando a gente tem os governos emitindo muita moeda, a gente tem um excesso de moeda no mercado, os comerciantes, as pessoas que comercializam bens, produtos e serviços, vão começar a ver esse excesso de moeda, vai falar, pô, tá tendo muito dinheiro aqui, galera tá animada, vou fazer o quê? Vou subir meus preços, porque vai ter gente para pagar, e é isso que vem acontecendo e essa que é a inflação. Existem dois principais tipos de inflação, que é a inflação de causa monetária, que é pela impressão desregulada de unidades de moeda, e a inflação de causa real, que é a disfunção entre oferta e demanda de produtos e serviços que gera ali um aumento nos preços. Ou seja, quando tem poucos produtos e serviços disponíveis no mercado, a inflação come solta. Quando tem muita moeda no mercado, a inflação come solta também. Mas quem controla essa tal da inflação? A inflação tem uma meta, o governo coloca uma meta, porque ele acredita que a inflação é uma das formas de regular a economia. Então ele faz esse controle, ele estipula a meta da inflação e faz esse controle por meio do mecanismo que você vai entender nesse vídeo. O mecanismo que controla a inflação é a nossa taxa referencial de juros, a Selic, que é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o famoso Copom, de 40 em 45 dias. Então o controle é feito através dos juros, ou seja, quando você precisa obter um crédito e esse crédito fica mais caro, é um movimento natural que tende a diminuir a demanda das coisas. E com isso, a remarcação de preço acaba fazendo o consumidor não comprar e por isso, como o crédito está muito caro no mercado, o dinheiro tende a dar uma diminuída, as pessoas tendem a investir, entre outras coisas, o dinheiro dá uma sumida do mercado e também através da compra de títulos públicos, o governo consegue ali, controlar toda essa inflação. Onde que mora o problema disso tudo? Atualmente, a nossa taxa referencial de juros, a Selic, está em 2%. Só para você ter uma ideia, países como a Noruega tem ali uma taxa de 0,75, os Estados Unidos, que é a maior economia, tem uma taxa de entre 0 e 0,25, mas eles são grandes economias, economias consolidadas. Nós somos economia emergente, então não faz sentido, absoluto, nenhum sentido, a gente colocar a nossa taxa Selic em 2%, porque por conta disso, o juros está tão barato assim, os investidores estrangeiros começam a tirar dinheiro da economia brasileira. Por quê? Então, quando a gente tem um país mais arriscado, a recompensa por investir nele tem que ser maior.
Vamos supor, você emprestaria dinheiro para o seu amigo que tem grana para emprestaria. Você cobraria dele um juros mais alto ou mais baixo? Você sabe que ele vai pagar. Então, de acordo com o período, você pode estipular um juros ali um pouco menor. Agora você pega um amigo seu que está à beira da falência, um cara que tem fama de não pagar suas contas e deixar todo mundo a ver navios sem pagar nada. Você vai emprestar dinheiro para esse cara com juros muito maior ou um juros muito menor? Provavelmente, se você não quiser perder dinheiro, com juros alto, porque o seu dinheiro está tendo um risco maior na mão dessa pessoa. E é a mesma coisa com as economias. O Brasil é um país mais arriscado e por isso a nossa política monetária sempre foi mais rentista, de ter uma taxa de juros ali de 15%, 14% que a gente tinha ali no Tesouro. Então, por esse motivo, a inflação tende a ser potencializada, porque o dinheiro está saindo da nossa economia. Então, como é que eu faço para me proteger da inflação, Matheus? Fiquei com medo, não quero que meu dinheiro suma da minha mão, não quero perder meu poder de compra, como é que eu faço? Existem duas principais formas. Uma delas é a reserva de valor, da qual você vai se proteger da inflação no mundo todo, e o outro é investindo no exterior, que você vai se proteger da inflação só no Brasil. Ou seja, investindo no exterior você sai do risco Brasil e do cenário econômico brasileiro. Conta BDR, Matheus? Não, não conta BDR. Apesar dos BDRs ali replicarem ações americanas, entre outras coisas, eles não são a maneira mais eficiente porque, de certa forma, você está correndo um risco aqui no Brasil também. Você vai se proteger da inflação de certa forma? Pode ser que sim, pode ser que não, mas na maioria dos casos você está sempre exposto aqui na economia brasileira. Então, investir diretamente na Bolsa Americana é a maneira mais eficiente de se proteger da inflação Brasil. Agora, para se proteger de todos os tipos de inflação, você precisa de uma reserva de valor. O que é uma reserva de valor? É uma coisa que vai manter o valor ao longo dos anos. Ou seja, se você for daqui 10 anos, ou seja, daqui 30 anos ou daqui 40 anos, essa coisa vai continuar com o mesmo valor? Vai. Se você tiver dinheiro, isso vai valer a mesma coisa daqui 20, 30 anos? Provavelmente não. Olha essa foto aí que eu separei, na qual R$100, o que valia ali na época de 1970, 1990, 1980. Hoje em dia, R$100 valeriam ali cerca de R$16. Ou seja, dinheiro não conta, porque dinheiro é só papel. Uma reserva de valor precisa também ser transferível e fácil de armazenar. Não adianta nada você ter uma coisa que não vai perder seu valor ao longo dos anos, sendo que você não pode trocar aquilo lá por dinheiro ou por outra coisa que você queira pegar valor ou preço nessa coisa. Ela precisa também ter utilidade real e aceitação em grande parte do mundo. Quando a gente fala dessas características, provavelmente você já deve estar se remetendo ali para o ouro, que historicamente há mais de 5.000 anos é valorizado por todo mundo. A gente tem esqueletos com ouro há 5.000 anos atrás, imperador romano gostava de ouro, a gente hoje em dia gosta de ouro também. Então provavelmente o ouro, como ele se provou ao longo dos anos, daqui muitos anos ele vai continuar valendo. E essa é uma forma de você se proteger da inflação. Não confie no governo, a capacidade do governo é sempre enorme de fazer cagada, então sempre pense numa maneira de proteger o seu patrimônio. Como é que eu faço para comprar ouro? Existe o ouro físico, que você consegue olhar em sites que compram ouro físico, que entregam na sua casa, mas é muito arriscado, você tem que se preocupar com a segurança. Existem contratos de ouro, OZ1D, 3D, 4D, que você tem ali uma quantia de ouro num contrato lá na corretora, e também existem os fundos de ouro. Os fundos de ouro que compram ações e títulos de empresas de ouro e também depósitos de ouro, ouro físico, mantém e comercializa isso através de cotas desse fundo. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever e deixar aquele like. Esse vídeo deu um trabalhão de fazer, eu sei que ficou um pouco grande, para você pode ter sido um pouco chato, mas eu achei necessário falar sobre inflação e reserva de valor aqui pro meu público para te ajudar a não fazer cagada e não perder seu dinheiro. Então, se você me conhece, já sabe que tá na hora de rodar aquela vinhetinha safada.